Olá, pátria amada Brasil. Meu abraço a você, meu amado e minha amada, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje, 10 de março de 2026, terça-feira. Tenho aqui uma palavra de Deus para você. Mateus 27, versículo 1 e 2. Ouça, tenha calma. Deus vai te ajudar. Mateus 27, 1 e 2 diz assim a palavra do Senhor. Ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E, amarrando, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Amém? O capítulo 27, do 1 ao 2, Jesus entrega a Pilatos, pelo sacerdote. Do versículo 3 ao 10, ao suicídio de Judas. Do versículo 11 ao 26, Jesus está perante Pilatos. Do versículo 27 ao 31, Jesus é entregue aos soldados. O versículo 32 é aquele momento em que Simão carrega a cruz de Jesus. Do versículo 33 ao 44, a crucificação de Jesus. Do 45 ao 56 é a morte de Jesus. Do 57 ao 61, o sepultamento de Jesus. 62 a 66, a guarda dos soldados no sepulcro de Jesus. Amém? Tem todo esse contexto do capítulo 27. Nós vamos aqui ao versículo 1 e 2, que é muito interessante. E o versículo 1 e 2 do capítulo 27 começa dizendo assim: ao romper do dia. Ora, o contexto da prisão de Jesus, ele é cheio de narrativas falsas. Isso é muito atual com o nosso sistema de governo, tá certo? Então, ao romper do dia, isso significa que o conselho se reuniu irregularmente. Por quê? Porque o conselho dos judeus, formado pelos anciãos e os principais sacerdotes, só podiam fazer algum julgamento durante o dia. Então, eles se reuniram irregularmente, de uma maneira assim, durante a noite, para condenar Jesus. Aliás, para só dizer, para dar autorização, não teve julgamento, tá certo? Então, isso aqui, o texto começa dizendo ao romper do dia, isso já mostra uma irregularidade no processo que foram feitos contra Jesus, como os processos estão sendo feitos no Brasil, com narrativas criadas, inventadas, fora de todo o contexto legal, tá certo? E vai dizer assim, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo, ou seja, isso é muito interessante, mas porque aqueles que deveriam, eram autoridades constituídas pelo judaísmo, que deveriam receber Jesus como seu rei, e fizeram uma coisa ilegalmente, tomaram uma decisão esdrúxula, assim, dentro de uma conotação totalmente errada, porque não aceitaram Jesus como sendo o Messias, como rei. Então, isso é muito atual, porque eles se reuniram num horário que não era autorizado pela lei, e eram os principais sacerdotes, ilegalmente. E o que é que eles decidiram? O versículo 1 diz: entraram em conselho contra Jesus. E o texto vai dizer que era para matar Jesus. Olha, isso é muito atual, gente. Isso significa uma condição que nós olhamos desde o início do mundo, que existe conselhos mentirosos, inescrupulosos, maldosos, que julgam as pessoas ilegalmente, condenam ilegalmente. Aqui era o caso desse conselho judaico. Infelizmente, nós não podemos negar a verdade quando ela está na palavra de Deus, e no contexto social também não. Olha, entrar em conselho contra Jesus, ou seja, eles não estavam condenando Jesus pelo que ele era, pelo Cristo, pelo Messias, pelo Salvador. Eles estavam condenando Jesus porque ele era Deus, não. Eles estavam condenando Jesus por inveja, porque ele trouxe o reino de Deus, ele trouxe uma ideia nova. Gente, olha, não tem como. Aí o nome do nosso ex-presidente é até Messias também, nada a ver, porque o Messias Salvador é Deus e acabou. O nosso Messias Bolsonaro é só um homem como eu e qualquer outro homem comum, tá certo? Mas o que é interessante é que esse julgamento de Cristo, esse julgamento realmente um conselho reunido irregularmente para julgar uma pessoa justa como Jesus. Trazemos isso para o nosso contexto, meu irmão. Os julgamentos que acontecem no Brasil hoje pelo nosso STF são julgamentos injustos, bando de criminosos que julgam ilegalmente, que julgam as pessoas não porque cometeram o crime, mas porque querem o bem da nação. Jesus só quer o bem da humanidade. Você entende isso? E foi julgado
por um conselho que se reuniu fora do seu horário, fora da sua autorização, as autoridades constituídas que deviam fazer a coisa de ordem, de maneira ordeira, fizeram de maneira errada, e era para matarem Jesus. Eu vou contextualizar isso, irmão. Se você ficar com raiva, não é política, não. Eu estou falando da verdade. Verdade bíblica, da verdade atual e da verdade no contexto social, político. Nós não podemos negar isso porque estamos no mundo. Eu sou um cidadão do Reino dos Céus pela fé em Cristo, mas eu também tenho identidade brasileira e título de eleitor também. Então eles se reuniram para matarem Jesus. Eu digo sem medo. No Brasil se reuniu um conselho em 2018 para matarem Jesus e mandaram um cara lá matar e Deus colocou a mão e protegeu Bolsonaro. Tenho convicção disso. Entendeu? Então, o conselho se reuniu irregular para matar Jesus. No Brasil, o nosso conselho se reuniu, se reúne, quem sabe está reunido agora para mandar matar alguém, como mataram o rapaz que foi preso aí, porque ele realmente tinha muita coisa a dizer. Isso é conselho de exceção, vou já explicar a você o que é um conselho de exceção, tá certo? Aí o versículo 2 dizendo que o amarraram. Ora, ou seja, prenderam covardemente. Jesus era só um homem, amarraram Jesus. Isso é covardia. Assim como fizeram com os prisioneiros do 8 de janeiro, inocentes do dia 8 de janeiro, levaram para a armadilha, prenderam covardemente, assim como fizeram covardemente com Jesus. Por quê? Quem não é de Deus, não gosta de Deus, vai fazer as coisas de maneira covarde. E a ideia dele é destruir os outros. O conselho aqui lá, naquele contexto, estava reunido para matar Jesus por inveja. O conselho do Brasil hoje se reúne para matar as pessoas por inveja, como tentaram matar Bolsonaro por inveja, tá certo? Então, amarrando, isso é de forma injusta, estou contextualizando com 8 de janeiro, porque prenderam as pessoas injustamente, covardemente, botaram dentro de ônibus dizendo que iam levar para um lugar de segurança, levaram para fichá-los como estivesse dando um golpe de Estado. Isso é conselho mentiroso, ladrão, corrupto, que assim como se reuniram para matar Jesus de maneira ilegal, contra a lei, de acordo com o que a lei não previa, ao seu bel prazer, está acontecendo hoje na nossa pátria, tá certo? Versículo 2 diz assim: levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Ora, não tem jeito, gente, olha. A prisão de Cristo que eles fizeram era por questão religiosa. Se era por questão religiosa, tinha que ser tratado pelo conselho religioso dos judeus. Mas o que eles fizeram? Bota para Pilatos, porque vamos arranjar um jeito aí. Aí eu vou contextualizar isso aqui, olha. Os prisioneiros do 8 de janeiro não têm fórum privilegiado para ser julgado no Superior Tribunal Federal. Tinha que ser julgado na primeira instância, segunda instância, e quiçá chegasse na terceira instância. Você está entendendo? Como um tribunal covarde que julga fora da lei, que se reúne excessivamente fora da lei, ele vai fazer de maneira errada. Aqui, levaram as pessoas para Pilatos, quando eles estavam prendendo, aliás, levaram Jesus para Pilatos, quando eles deveriam julgar, porque a questão era religiosa, e Pilatos matou a charada, tanto que devolveu, cuide aí você. Está entendendo? No Brasil, prenderam as pessoas no dia 8 de janeiro covardemente e levaram para uma instância errada. Por quê? Porque o princípio do julgamento já estava errado, e uma coisa que está errada não pode dar certo, está tudo errado. Amém? Eu estou dizendo isso, contextualizando essa palavra, trazendo para o dia de hoje. A prisão de Jesus foi uma prisão feita por um tribunal de exceção, feita por um tribunal que fez a coisa ao arrepio da lei naquele contexto. No Brasil, nós temos hoje um tribunal de exceção que nos prende injustamente só por sermos patriota, queremos o bem e queremos o que é justo, o que é certo, o que é honesto, o que é correto. Amém? Isso acontece, amado, aconteceu no passado, acontece no presente, acontecerá no futuro, até Jesus voltar, porque os tribunais formados por homens, quando eles são inescrupulosos, desonestos, ditadores e injustos, eles não vão cumprir a lei, vão fazer de acordo com a sua vontade, com o seu querer, e vão agir injustamente e covardemente. Amém? Naquele contexto, agiram covardemente com Jesus, está certo? Deixa eu dizer aqui uma explicação rápida, o que é um tribunal de exceção, muito rápido, você pesquisa, você encontra isso.
Mas eu vou dizer aqui uma característica principal do tribunal de exceção. Ele desvia os princípios de garantia do devido processo legal. Foi tudo que fizeram com o 8 de janeiro. Eles não dão direito à pessoa a apresentar provas, tira tudo, não respeita os valores individuais, pegaram, julgaram todo mundo num bolo só. Isso é tribunal de exceção, tá certo? Então, nos tribunais de exceções, o objetivo é acelerar o processo para condenar rapidamente as pessoas. O que eles fizeram? De noite, prenderam de noite julgaram, de manhã já estavam condenados. Foi tudo que eles fizeram de 8 de janeiro, foi tudo que fizeram com Jesus naquele contexto, tribunal de exceção. Eu quero que você entenda isso. A Bíblia é atual para os dias de hoje, ela é palavra de Deus. Se você é cristão, meu irmão, e defende esse sistema desgraçado, você está fazendo parte de um tribunal de exceção, corrupto, mentiroso, covarde, injusto, que defende mentiras e prende as pessoas de forma inadequada ao arrepio da lei. Amém? A palavra de Deus é atualizada, querido. Quando nós olhamos para isso, nós devemos olhar com clareza, olhar para a Bíblia, olhar para o contexto que vivemos, entender. Você precisa ler a Bíblia com a Constituição na outra mão. Amém? Porque a Constituição é a nossa carta magna do Brasil. A nossa Bíblia é a carta de Deus que nos leva ao céu, e essa não tem problema nenhum. O problema são os tribunais de exceções formados por ditadores, comunistas, socialistas, marxistas, covardes, que prendem as pessoas ao arrepio da lei, injustamente, assim como fizeram com Jesus naquele contexto, continuam fazendo no Brasil e nos países ditadores por mundo afora. Que Deus abençoe a nossa nação. Que Deus abençoe o Brasil. Que você, que é uma pessoa sensata, tenha inteligência, bote o tique e o teco para funcionar em nome de Jesus. Não seja influenciado por esse tribunal de exceção que está governando o Brasil de forma errada, não. Pense, meu irmão. Principalmente se você é um cristão. E se você é um líder, meu irmão, oh Jesus, Deus tenha misericórdia de ti. Amém? Mas Jesus é lindo, creio na vitória. Estou orando pelo nosso irmão André Mendonça, pelo Nunes Marques e pelo Fux, para que Deus proteja ele, e orando pelos outros 7, para que eles possam ser alcançados pela graça de Deus e aplicar a lei. Nós só precisamos disto, a lei. Nós não precisamos de tribunais de exceção, não. Cristo tinha que morrer? Tinha. Isso é outra história, mas estou falando de uma verdade que nós estamos vivendo nos dias da pós-modernidade. Que o Senhor te abençoe, te guarde, abençoe nossa nação, abençoe a tua vida, oh meu amado, e principalmente, olhe, creia em Cristo como seu Senhor e Salvador, você vai ter uma alegria no seu coração, e essas coisas não vão nem lhe perturbar. A gente fala porque nós precisamos, a igreja está aqui, eu sou igreja de Cristo, não templo, igreja que crê em Cristo, ser humano, para denunciar o pecado, e preciso dizer a verdade, por isso estou pregando essa palavra para você. O Senhor te abençoe, te guarde, abençoe tua casa, tua vida, em nome de Jesus. Amém.